Você assistiu Ateliê Witch Hat e ficou completamente encantado por esse mundo? Então eu vou te dar os melhores motivos de por que você precisa ler esse mangá. Quando o anime foi anunciado, que já faz algum tempo, eu lembro que eu já tinha ficado interessada na história. Mas recentemente eu acabei indo numa loja de mangás e resolvi comprar e fiquei completamente obcecada por Ateliê. Então eu resolvi comprar todos os volumes e eu vi que logo já estrearia. Então eu fiquei bem mais animada ainda porque eu já ia ver esse mangá que eu já tava amando tanto nas telas da TV também. Inclusive já virou uma das minhas obras favoritas e eu estou muito ansiosa para poder comprar figures, que eu vi que ainda não tem muita opção, então tô esperando lançar e por isso que eu fiquei tão feliz do mangá já ter estreado. Então, vamos começar pelas razões de por que ler o mangá também. A primeira razão é a arte da Kamami Shirohama, que é um espetáculo à parte. Tudo de lindo e maravilhoso que a gente vê no anime é tudo fruto da obra dela. O traço do anime tem muita inspiração no próprio mangá e você vê direto da fonte qual foi a inspiração. E o que eu acho legal é que ela não só faz desenhos bonitos, mas ela também extrapola. Tem algumas páginas que a gente vê que ela faz desenhos de 2 páginas, ou até ela extrapola as bordas também, que a gente vê muitos mangás que ficam, né, são um pouco mais quadrados e fica só dentro daquele limite, mas não, o dela é bem mais diferente, tem até algumas páginas que parece que meio que tem um salto assim de 3D, e realmente é tudo lindo e maravilhoso, sem falar que entre os capítulos também tem algumas imagens de transição que simplesmente poderiam virar quadros. E como curiosidade, a mangaka tem um amplo histórico aí de ilustração, ela já fez várias capas de quadrinhos para Marvel, para DC, para Star Wars, e o trabalho dela que eu mais gosto e até já tinha conhecido é de artes de cartas Pokémon. Ela fez uma linda do Glaceon da minha coleção, uma das minhas favoritas, que foi a do Evoluções Prismáticas, né, dos Eevees, que inclusive eu não tenho nenhum. Realmente ela mostra, né, esse estilo, essa pegada dela, que você vê também tanto nas cartas, é o mesmo estilo que ela coloca no Ateliê Witch Hat. Então é bem legal que ela tem essa bagagem bem forte, né, de fantasia, e tem até um toque assim ocidental, que ela traz também para o ateliê. A segunda razão para ler o mangá é por conta do próprio sistema de magia que a gente tem do mundo dela. Para mim, uma das coisas mais geniais foi essa criação desse sistema que, em vez de ser por varinhas mágicas ou até por entoar feitiços, né, como a gente vê em muitas outras obras, ela fez uma coisa mais de desenho, então de você, né, fazer o círculo e aí dentro tem todos os ideogramas lá para cada um tipo de feitiço, fogo, água. E eu acho que isso fica muito mais claro no mangá, porque ela explica praticamente passo a passo e até como se ela estivesse ensinando nós leitores a como fazer esse tipo de magia. Então ela explica, se você aumenta um pouquinho a flecha aqui, o tamanho aqui, você tem um efeito maior ou menor. E eu acho bem legal como na prática fica e a gente vê essa construção dos desenhos. Então parece até um convite pra gente fazer a mágica, faz essa imersão ficar maior ainda. E o 3, que pode parecer um pouco óbvio, mas é a questão do desenvolvimento da história. Então, é claro, você vai acabar sabendo o que vai acontecer com a Coco, com as amiguinhas dela, com o Kifrey, com o Orugyo, e você descobre um pouquinho mais do passado deles também, né, com essa leitura do mangá, que querendo ou não, às vezes é um pouco mais rápida do que ver o anime. Mas um ponto legal é que tem muita gente que não gosta, né, de ver o spoiler antes de ver o anime, mas eu acho legal porque o mangá acaba tendo umas diferenças com o anime. Então, por exemplo, tem algumas cenas que acabam ficando muito mais curtas no mangá por conta dessa limitação, né, de páginas, da questão da animação. E um exemplo disso é a animação da magia que o Kifrey joga para salvar as meninas do dragão, né, num dos primeiros episódios. E no mangá já era uma coisa muito bonita. Eu lembro que ficou bem na minha mente essa questão, né, do feitiço, porque foi um dos maiores feitiços que a gente tinha visto pela primeira vez. E no anime foi uma questão, assim, sensacional. Eu até tava vendo com o meu namorado e ele falou, não, volta a cena que eu quero ver de novo. E a gente viu umas 3, 4 vezes de tão bonito que era a questão, né, da cena, da construção, de todos os movimentos, a questão de cores e também da trilha sonora que combinou muito e deu essa elevada para essa cena que já era muito legal no mangá e no anime ficou ainda melhor. Então por isso que eu acho que você deveria ler também. Porque você vai ver essas cenas e é muito legal você comparar depois de como que ficou feita a animação no anime. Te dá meio que essa ansiedade de, como que será que eles vão adaptar isso? Então eu já tô com essa certa ansiedade para algumas cenas que a gente vai ver depois, principalmente cenas de ação. E outro fator que eu também acho legal de ler antes de você ver o anime é essa questão da imaginação, de como que vão transportar coisas que você tinha
imaginado. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, que pra mim, né, eu tinha já imaginado a voz de todos os personagens, e a maioria dos personagens, eu diria que 99% combinou com a voz que eu tinha imaginado para cada um deles. Então, a voz do Kiefer, que seria um pouco mais calma, um pouco mais parecida até com o Gojo, de Jujutsu Kaisen, e do Orugyo, que eu com certeza esperava que fosse uma voz mais grossa. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que aconteceu. A única voz que eu achei um pouco estranha foi do bruxo de Chapéu de Aba, que deu, né, o kit, quer dizer, que deu não, né, que vendeu o kit de magia pra Coco, que desencadeou, né, toda a história. E ele, eu jurava que ia ser uma pessoa muito mais velha, mais experiente, com uma voz mais grave. E no final não, era uma voz mais de jovem, de uma pessoa, né, até uma voz mais aguda. Não sei se até pode ser mais um spoiler, mas eu achei muito interessante ver essas diferenças e até meio que criticar um pouco, né? Claro, nunca vai ser perfeito do jeito que você imaginou, mas eu acho muito legal fazer esse tipo de relação e que te torna mais íntimo da obra, né? Você acaba se envolvendo mais com ela. Então, eu acho que o anime é uma porta de entrada incrível pro mundo de Ateliê Witch Hat, e eu convido vocês também para ler os mangás. E eu acho que é uma leitura tão gostosa, me faz passar o tempo tão rápido, te deixa tão tranquilo, mas ao mesmo tempo você quer saber mais sobre o mundo, te deixa envolvido, tanto que para mim virou uma das minhas obras favoritas, assim, de todos os tempos, de tudo, assim, de livro, filme, porque me lembrou muito a sensação que eu tive quando eu li Harry Potter pela primeira vez. Essa questão de ser um mundo mágico, de eu querer estar nesse mundo. Então, até já tive discussões com meu namorado de tipo, ai, como que seria a sua caneta para fazer a magia? Ou qual magia dessas que você já viu no mangá, porque eu obriguei ele a ler o mangá também, e qual dessas magias você também faria? Então a gente fica discutindo essas coisas, meio que tem esse envolvimento maior com a obra. Essa sou eu, basicamente, espalhando a palavra de Ateliê Witch Hat pra todo mundo, e agora eu tô muito feliz que virou um anime, porque agora tá todo mundo vendo quão incrível é essa obra. E por isso que você deveria ler ela também. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você tá achando do anime, e o mais importante, se eu te convenci a ler também o mangá. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever para acompanhar mais conteúdo sobre livros, mangás e animes. Beijo!